Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação e comigo aqui para debater os principais temas do dia, eu tenho os jornalistas Eduardo Costa, Edilene Lopes e William Travassos e também a economista Rita Mundin. Olha, uma nova pesquisa Genial Quest divulgada hoje revela que o presidente Lula não merece uma nova chance de governar o país para 55% dos eleitores brasileiros. Para 42%, petista receberia mais uma oportunidade. A pesquisa Genial Quest também mostrou que 54% dos entrevistados não votariam em Jair Bolsonaro na eleição de 2026. O ex-presidente, no entanto, está inelegível, ou seja, não pode disputar uma eleição até 2030. Com isso, 41% dos eleitores de Bolsonaro dizem preferir a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, para disputar o pleito. Já 33% apontam como favorito o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eduardo, por essa pesquisa aqui, apesar da grande rejeição dos dois lados, a gente está acompanhando um desenho que pode chegar à disputa entre Lula e Tarcísio, ou Lula e Michele Bolsonaro, pelo menos nesse retrato de agora. Bom dia. Bom dia para todo mundo. O amigo sabe que eu erro todas as minhas prospecções políticas. Não, maldade, você já acertou algumas que eu sou testemunha. E o amigo sabe que eu falei, isso aqui tem uns 3 meses. Que o próximo presidente da República não será nenhum dos dois lados. Claro, está muito longe disso. Aliás, eu nem sei por que a gente está discutindo isso agora. Eu acho que a gente devia pensar primeiro e resolver essas questões, depois fazer a tal da eleição de outubro, que podia muito bem ser cancelada em nome da tragédia do Rio Grande do Sul, reservando todo esse dinheiro que vai ser gasto para ajudar lá. E a gente fazer uma coincidência das eleições em 2026, mas sonhos à parte, eu juro, eu tenho certeza disso. Você se recorda que eu vinha falando na época do Bolsonaro, depois na época do Lula, que nós tínhamos 30% de um lado, 30% do outro e 40% de gente assim, o que eu estou fazendo nesse país? Esses 40%, naturalmente, vão crescer um pouco. Não será nem de um lado nem de outro. A Michele, por exemplo, se quiser um cargo público, pode escolher o Estado, candidatar-se a senadora, e provavelmente estará eleita, vai ser senadora. O Bolsonaro não pode. O Lula dificilmente será reeleito, e como a esquerda brasileira não tem estrutura que não passe por ele, a coisa ficou tão pessoal, personificada, quem é que pode ficar no lugar dele? Quem? Então, eu não tenho dúvida. Você pega aí Tarcísio, Zema, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, esse Eduardo Leite, independente de como as coisas caminharem, vem daí. Eu tenho certeza. E vou te falar uma coisa. Independentemente de qual seja entre eles, é o meu candidato. Eu quero alguém do centro. Eu estou enjoado desse trem. Oi, Edilene Lopes. E essa pesquisa aí que a Quest traz pra gente hoje, apontando mais uma vez uma grande rejeição entre os dois lados, né? Tanto de um lado quanto de outro, mas apontando alguns caminhos aí para uma disputa em 2026. Além, é claro, da esquerda e da direita, abrindo espaço, como já havia aberto esse espaço na eleição passada, mas não funcionou bem, para uma terceira via aí, como a gente chamava. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores, bom dia aos ouvintes. Pois é, o presidente Lula é candidato à reeleição. Ele não fala disso, mas todo o entorno dele fala, os ministros falam. Ele enfrenta uma dificuldade nas pesquisas e essa não é a primeira, principalmente na leitura interna do governo por causa do preço dos alimentos. Mas o ministro que é secretário da comunicação, por exemplo, que é o Paulo Pimenta, ele acredita piamente que essa situação vai melhorar. Inclusive tem feito comparativos com governos anteriores, que a avaliação do governo Lula no segundo ano não era tão boa, mas melhorou no terceiro e no quarto ano. Então há essa expectativa deles de uma melhoria da aceitação ou da aprovação do presidente Lula e eles consideram que ele é o nome para concorrer à presidência da República. Nós vamos reparar que antes se falava muito em Flávio Dino, que acabou virando ministro do STF, Fernando Haddad, que sempre foi o número 1 quando se fala em sucessão do presidente Lula, até pela posição que ele ocupa no governo, mas esses nomes vêm enfraquecendo tanto na direita quanto na esquerda. No começo se falava de sucessão de Bolsonaro, não era um nome mais forte, Michele Bolsonaro.
Bolsonaro. Tinha Tereza Cristina, ministra da Agricultura, Tarcísio de Freitas, que sempre ocupou uma posição mais alta, o próprio governador Romeu Zema, e esses nomes desapareceram da roda. Qual é o nome que vai ficando mais forte no momento? É o nome de Tarcísio de Freitas, que tem feito um movimento cada vez mais aliado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que tem se colocado o tempo todo num ponto mais extremo do espectro ideológico na direita. Ele é moderado, mas está se aproximando do ex-presidente Jair Bolsonaro e aí angariando esse capital político que Bolsonaro tem. Ele que pode ser novamente governador de São Paulo, a depender do governo que está fazendo nesse momento, então tem a possibilidade de escolher. Ou ele quer um segundo mandato, ou ele quer a presidência da República. E Michele Bolsonaro, desde o início, conforme nós estamos falando aqui, vem fazendo uma campanha para a presidência da República. Se tudo der errado, ela ser candidata ao Senado, mas ela é o nome número 1, aquela aliada de primeira ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo menos no momento, para que ela se candidate em 2026. Bolsonaro que tem também seus filhos, Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo principalmente, que tem menos problemas relacionados a denúncias do que Flávio Bolsonaro. Enfim, o campo da direita tem mais nomes colocados e o campo da esquerda não tem nomes. Então, o presidente Lula é hoje um candidato à reeleição, Júnior. Ô Rita Mundim, essa pesquisa que a Quest traz pra gente, qual que é a sua leitura, hein? Bom dia pra você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. A minha leitura é a falta de entregas do governo Lula. Então, a popularidade dele vem caindo e aí me vem à mente o segundo mandato de Dilma, que eu sempre disse aqui que o Lula tem feito basicamente o que a Dilma, ele tem cometido, ele cometeu no segundo mandato, e isso a história está se repetindo. Então, em relação às estatais, a nomeação de políticos para as estatais, ele passou o primeiro ano do mandato dele tentando e conseguiu politicamente votar uma reforma tributária que não está de pé e votar um arcabouço fiscal que ele mesmo rasgou. Então, sob o ponto de vista da economia, e a economia é muito importante quando a gente conta as histórias aqui no Brasil, sob o ponto de vista da economia, ele não entregou nada, porque ele rasgou o arcabouço fiscal e nós estamos aí com uma espada na cabeça sobre a capacidade do governo de nos convencer e convencer o mercado de que ele fará uma boa gestão das contas públicas, apesar de todo o aumento de impostos, as despesas cresceram muito mais do que a capacidade que nós, brasileiros, temos de pagar impostos. O protagonismo do Estado para o crescimento da economia é uma falácia. Não é essa a função do Estado. E o que acontece é que quanto mais o Estado cresce, mais ele quer arrecadar e mais ele empobrece tanto o cidadão quanto as empresas. Então, o que nós estamos vendo, repito, de novo, o Lula cometendo os erros que a Dilma cometeu, e esses erros serão entregues na irresponsabilidade fiscal, ou seja, no não cumprimento das metas fiscais que o próprio governo definiu e agora rasgou. Ô William Travassos, e essa história toda aí, tem essa complexidade toda? É mais simples do que a gente analisa? Como é que você vê isso? Bom dia. Eu acho que, bom dia, Júnior, bom dia aos ouvintes da Itatiaia, bom dia, bancada. Não, eu acho que, como o Eduardo falou, tem muita água para passar ainda debaixo dessa ponte. Esses nomes são nomes que aparecem, na verdade, a percepção que eu tenho que tentam cada vez mais levantar mais nomes da direita do que da esquerda, e eu não sei se isso é uma percepção só minha, né? Mas a primeira impressão parece o seguinte: olha, a direita tem mais nomes, mais candidatos do que a esquerda. Ela está mais forte porque você tem um Tarcísio, um Zema, o Eduardo Leite. Eu acho que o fator enchente, né, dependendo do desempenho dele para atender a população do Rio Grande do Sul, ele pode se tornar um homem forte. Agora, a gente está na campanha eleitoral, o que vai ser franco para a gente, né? O que você vai começar a observar é o governo tentando, através de propaganda, dizendo para o povo que está fazendo alguma coisa. Ele vai gastar muito dinheiro em comunicação, tentando mudar o que está aparecendo na pesquisa. Mas qual é o principal objetivo desse jogo todo? Não está em 2026 ainda. Está nessa eleição desse período agora, que a gente pode, como o Eduardo falou, aparecer algum nome do centro ou um bom prefeito, não sei, gente. Tá tudo muito incerto. Agora, imaginar que a Michele é uma opção, quando você pega o discurso dela na apoteose no Rio de Janeiro, né, lá em 2022, ela faz o seguinte, pra vocês terem uma ideia, e ela agrada
um lado mais conservador. Ela falava na época para 30 mil pessoas, abre aspas, nós vamos sim trazer a presença do Senhor Jesus para o governo e vamos declarar que essa nação pertence ao Senhor, fecha aspas. Gente, isso não vai sustentar uma candidatura para presidente. Ela pode até agradar a uma parcela pequena dos conservadores, mas com bom senso a turma sabe que nós precisamos de um presidente capaz de conduzir um país e de enfrentar a esquerda. E a esquerda sabe que precisa de alguém competente para enfrentar a direita. Lembrando que a esquerda tem um cara que está com a pasta da economia, que é um dos principais problemas da nossa sociedade, que não está conseguindo emplacar ou convencer a população de que a vida está melhor. A gente acompanha, lógico, tem uma eleição municipal batendo a porta, mas o jogo é entrelaçado, né? Tudo vai entrelaçando e vai trazendo essas histórias da política pra gente. Mas olha só,